Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, como está escrito em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Quando Jesus disse a Pedro: Não te digo que deves perdoar até 7, mas até 70 vezes 7, como está escrito em Mateus, capítulo 18, versículo 22, Jesus estava dizendo que devemos perdoar 70 vezes 7 a todas as pessoas do mundo? Não, gente. Porque quando Jesus assoprou sobre eles, os seus escolhidos, os discípulos, os nossos irmãos, disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes os pecados, lhes são retidos os pecados por Deus Pai. Como está escrito em João, capítulo 20, versículo 22 e 23. Isso significa que existem pessoas que, através do discernimento dado pelo Espírito Santo de Deus a nós, não receberão o perdão pelos pecados cometidos. Mateus, capítulo 18, versículo 21. A pergunta de Pedro é bastante específica. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Como está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 21. Isso significa que eles estão falando de uma pessoa que tem o mesmo Deus Pai e de que receberam o mesmo Espírito Santo e que servem ao único e fiel Salvador, Cristo Jesus. E isto não é uma regra para todas as pessoas do mundo, somente para aqueles a quem Deus, pela sua graça, pela sua vontade, escolhe e predestina para isso. Quando devemos aplicar o mandamento de Cristo e perdoar o nosso irmão até 70 vezes 7, como está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 22. Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17. Ora, quando teu irmão pecar contra ti, você vai e repreende-o entre ti e ele somente, em particular. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se o teu irmão não te ouvir, a sua repreensão, e não se arrepender e se desculpar, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada diante de toda a igreja, de toda a congregação dos irmãos em Cristo Jesus. Porque se o teu irmão não as escutar as suas testemunhas, então diga à igreja. E se também não escutar a igreja, então considera-o como um gentio e publicano, ou seja, como aqueles a quem os retiverdes os seus pecados, lhes são retidos os pecados diante de Deus Pai. Como está escrito em Mateus, capítulo 18, versículo 15 ao 17. Mas por que o Espírito Santo de Deus nos diz que devemos perdoar 70 vezes 7 o meu irmão em Cristo Jesus e reter os pecados, a ofensa, a culpa de outras pessoas do mundo? Mateus capítulo 18, versículo 18. Porque em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Ou seja, a ligação que temos na terra com um Deus que é Espírito e Santo é o seu Espírito Santo habitando em nossos corpos, como está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 18.
Como o Espírito de verdade, o Espírito Santo, o mundo não pode receber, logo, os seus habitantes também não podem receber o Espírito Santo, porque não o vê, porque não o conhece. Sendo assim, eles, os que não têm ligação alguma com Deus Pai que está nos céus, não podem ser perdoados por um Deus que não tem ligação nenhuma com eles. Mas nós o conhecemos, o Espírito Santo de Deus, porque habita conosco, ou seja, em nosso corpo, e estará em nós, como está escrito em João, capítulo 14, versículo 17. Jesus te ama, mas se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará a Deus e dará a vida, dará o perdão àqueles que não pecarem para a morte, porque há pecado para a morte, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E por esse pecado, digo que não ore, como está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 16. Isso significa que assim como existe o pecado que não tem perdão, também existem aqueles que não serão perdoados pelos seus pecados por Deus Pai. Amém? Dani e Miguel.